Todos desejam uma cota condominial baixa, não é mesmo? Só que, para que isso aconteça, é necessário analisar as necessidades reais do condomínio. E é isso mesmo, não é só sair pedindo desconto em contratos, porque esses descontos, eles são limitados e podem não atender à expectativa dos moradores desse condomínio. No sentido de verificar as necessidades reais do condomínio, o síndico vai verificar qual é o perfil e o que é possível ser praticado. Por exemplo, o condomínio, com muitas áreas comuns, ele requer uma vistoria maior, muito mais pessoas circulando, tem muito mais lixo para ser retirado, muito mais limpeza para ser feita no condomínio. Então, a redução de faxineiros, por exemplo, se torna quase impossível. Mas, claro, olhando só para o lado da limpeza, por que não verificar com os condôminos o que é possível otimizar? Por exemplo, se o condomínio está gerando muito resíduo orgânico, por que não fazer uma campanha em todos os apartamentos, verificando se é possível reduzir aquela demanda de lixo orgânico, também se os condôminos podem levar em postos lixos reciclados, materiais reciclados, na verdade, né? A gente não chama o reciclável de lixo, né? O material reciclável, até postos de coleta. Os condôminos colaborarem, isso pode ajudar. Muito bem. Isso poderia reduzir uma pequena parte das despesas do condomínio. Agora, o que mais eleva o contrato do condomínio são as despesas com folha de pagamento, tanto no sentido de próprios quanto com os terceirizados. Por quê? Porque condomínios que trabalham com portarias 24 horas, por exemplo, ou mesmo que meio período, ele tem um custo mais elevado. Agora, condomínios que têm uma portaria 24 horas, ele pode estudar para mudar um turno para portaria eletrônica, portaria virtual. Por que eletrônica ou virtual? Porque a gente chama de virtual aquela que à distância alguém atende e a eletrônica aquela que cada um aperta o seu controle, cada um se identifica pela facial ou de acordo com o critério que o condomínio tiver de procedimentos de controle de entrada e saída, mas não, nesse caso não teria uma pessoa ali abrindo e fechando, falando alô, de onde você é e qual apartamento você vai, qual casa você vai, e as suas entradas e saídas, elas são controladas pelos próprios moradores do condomínio. E isso não é feito por uma outra pessoa, isso deixa o custo mais baixo da cota de condomínio. Então, a despesa de mão de obra, muito raramente, não é a maior dos condomínios. Há condomínios que já têm as despesas bem enxutas. Então, condomínios que não têm funcionários próprios, também não têm funcionários de portaria, apenas uma portaria eletrônica, a redução de contratos de pedindo descontos é o que é praticado. Mas as empresas nunca vão poder dar descontos muito grandes, né? E isso tem limite também. Então, condomínios que já estão nessa condição não tem nem muito o que reduzir. Muitos deles já passaram por todo esse processo de reduzir colaboradores, de colocar segurança eletrônica para substituir as pessoas que prestam serviço no condomínio, de mão de obra, de portaria, de limpeza e tudo mais. A limpeza nunca dá para ficar sem pessoas, porque ninguém quer ajudar e, pelo contrário, as pessoas acabam não colaborando. Tem um condomínio, recentemente, que eu assisti em uma reunião de assembleia, eles não aprovarem um aumento de um faxineiro, porque o condomínio é um condomínio clube, é muito grande, e ele requeria realmente o aumento da mão de obra. Mas ninguém quis aprovar o aumento da mão de obra. Mas também não mudam o comportamento. E com isso fica incompatível o serviço de acordo com o que os condôminos querem. Se você quer uma limpeza muito bem feita, se você não quer atrasos na retirada do lixo do condomínio, é importante que todos colaborem. Então, ninguém quer aumento de condomínio, mas também é importante que cada um faça a sua parte para não gerar mais trabalho para as equipes dentro dos condomínios. Isso é muito importante. Então,
Fica a dica aqui que a mão de obra é a despesa que você precisa olhar em potencial para reduzir consideravelmente as despesas do condomínio. Eventualmente, eu ouço uma frase que é: o meu condomínio, ele não tem nada e ele é muito caro, né? E ao contrário de que o condomínio do meu colega é muito grande, tem piscina, tem quadra, tem salões e tudo mais, e o condomínio lá custa bem baixinho. Isso se dá porque a quantidade de pessoas são maiores para dividir a despesa do que os condomínios menores. Tem condomínios que tem 74 apartamentos, por exemplo, 74 casas, e você compara com um condomínio que tem 400, 500 e ele só tem uma portaria. Então, tanto um condomínio que tem 400 unidades como um condomínio que tem só 74 unidades, ambos têm uma portaria e o custo é o mesmo para uma empresa para um condomínio que tem uma portaria 24 horas, que tem 74 apartamentos, e para um que tem 400 unidades. O valor é o mesmo, o que muda é a quantidade de pessoas para dividir essa despesa. Ah, mas eu comparei com um outro condomínio que tem a mesma quantidade de apartamentos que o meu e o valor é muito menor. E isso pode acontecer também. E pode acontecer na grande maioria das vezes porque a inadimplência daquele condomínio é alta. Então precisa fazer um estudo do motivo. Porque as manutenções são muito parecidas, né? Um condomínio, por exemplo, ele vai ter elevadores, ele vai ter uma pequena despesa de salão de festas, mas ele praticamente se paga, ele vai ter manutenção de portão, ele vai ter funcionários, terão despesas com um auxiliar de limpeza, então um zelador ou não, mas geralmente a mão de obra é muito parecida. Há condomínios que acabam ficando sem a figura do zelador, mas o síndico acaba fazendo esse gerenciamento das pessoas e a manutenção necessária ali, um pequeno reparo que o zelador pode fazer, eventual, ele acaba sendo assumido por um prestador de serviço. Quando se faz uma redução, por exemplo, de um zelador num condomínio pequeno, porque condomínio grande é muito difícil, quando o condomínio tem poucas unidades, faz muita diferença você diminuir um custo de um zelador, por exemplo, de R$4.000 no bruto, para dividir por 74 apartamentos, faz diferença. Agora, diminuir um zelador num condomínio de 400 não faz diferença nenhuma, né? O valor que diminui é muito pequeno. Tem essas coisas também. Então, cada condomínio, ele tem o seu perfil e é necessário se debruçar e olhar para todas as despesas com detalhe. Tudo sobre folha de pagamento, seja terceirizado ou seja próprio, ou portaria virtual, sobre as despesas de consumo, principalmente as despesas de consumo, porque parece que não, só que se você tem uma energia mensal flutuante, você não estabiliza o valor do seu condomínio e acaba tendo déficit orçamentário. Num caso como esse, quem sabe até a compra de energia limpa, vocês podem conseguir uma redução nesse sentido. Hoje é muito procurado energia limpa nos condomínios. São empresas que produzem a energia solar, na grande maioria solar, e aí eles fazem um contrato com o condomínio, cedem essa energia através de algumas instalações e é possível obter um desconto aí na conta de energia em média de 30%. A conta de água, a conta de gás, que são as contas de consumos que mais podem representar. Então, se você tem picos de consumo e você não tem previsão para isso, é necessário também estabilizar essa conta. E é muito interessante fazer, sabe o quê? Separar da cota condominial o valor dos consumos, principalmente quando o condomínio está vivendo ainda uma cobrança de valor muito variável. Por quê? Você não pode ter esses déficits no teu orçamento. Então, se você coloca destacado no boleto, por exemplo, gás, mesmo que ele vá ser rateado, dividido por todas as unidades iguais ou pela fração ideal, mas coloca lá uma linha, consumo de gás, R$30, por exemplo, por apartamento.
E aí você consegue todo mês não ter déficit orçamentário. Então você pode ir lá, o mês que vem, vai ser 20 mil, divide 20 mil por todas as unidades, vai ser 30, vai ser 5 mil, e vai dividindo pelas unidades. E assim você vai fazer com cada contrato. Cada contrato deve ser revisado a fim de verificar se ele atende às necessidades do condomínio e se ele é realmente necessário. Às vezes o condomínio já passou daquela fase mais crítica da manutenção e não tem necessidade daquele contrato fixo, dependendo da situação do condomínio. Eu super apoio alguns contratos fixos, por exemplo, como portão, como bomba, porque na hora que você precisa correr atrás de um profissional que não tem obrigação com você, vai te dar muito trabalho. Então, quando se fala em redução de cota de condomínio, a gente precisa se debruçar em cada despesa, mas não é a despesa em si, ficar fazendo aquela continha de, viu, me dá um desconto, viu, essa despesa tá alta. Não, não é isso. É necessidade versus as suas despesas e versus o que os condôminos pretendem também dentro do condomínio. Se você só pedir desconto, você vai lá tirar o máximo dos prestadores de serviço e é muito pequeno os valores que você vai conseguir. Se você reduz R$1.000, por exemplo, no teu orçamento total e divide por 100 condôminos, você vai ter ali uma pequena redução. E às vezes o seu condômino não está querendo isso, eles estão querendo uma redução drástica, uma mudança no perfil de portaria presencial para uma portaria virtual, uma divisão de 50%, por exemplo, do turno, pode ser metade uma portaria humana e a outra metade uma portaria eletrônica, dentro de determinados períodos. N possibilidades é possível fazer, né? Hoje em dia existem armários inteligentes que podem ajudar na guarda de mercadorias, então às vezes você tem um funcionário a mais fazendo isso. Tem várias coisas que é possível fazer para reduzir as despesas, mas sempre tem que ter alguma mudança no formato em que o condomínio trabalha, né? Não é possível você manter o status quo, aquele mesmo cenário, aquela mesma quantidade de pessoas e reduzir o condomínio. Não consegue, porque para manter tudo que você tem daquele jeito, funcionando dessa mesma forma, você apenas vai conseguir descontos, e o desconto tem limite. Chega uma hora que o prestador vai dizer para você, olha, eu não tenho mais como reduzir nada, e talvez você acaba tendo que procurar uma outra empresa de uma qualidade inferior, e não só isso, de uma qualidade inferior. Às vezes você está buscando uma empresa que nem tem o enquadramento correto com o CNAE, que é o cadastro, né, junto ao CNPJ dele, para ele realizar determinadas atividades. E aí você começa a comprometer o serviço do seu condomínio e também as questões legais, porque um serviço muito barato em comparação aos outros prestadores de serviço, será que ele recolhe os mesmos impostos? Tudo isso precisa ser olhado. Então, a redução de despesas, ela não vem só dos descontos, mas sim de olhar com carinho toda a operação do condomínio e ver o que pode funcionar de forma diferente. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, mande a sua pergunta que eu respondo em público para todos. Até já!